A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, amigos ouvintes. Um oferecimento de Alcel Zap, Alcel Pro Saúde, que agora é Zap. Agora também é digital e você pode marcar consultas, acertar pendências e pode acionar o botão antipânico. Tudo isso para a sua facilidade, para o seu conforto, para a sua comodidade. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Fábio Mori. O Dr. Fábio Mori, ele é formado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Tem 3 anos de especialização por residência médica em neurologia. É formado desde 1982 e é membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Por conta disso, nós vamos falar sobre cefaleias. E vamos já falar com ele direto para a gente saber do que se trata, por que a gente tem tanta dor de cabeça com esse assunto. Boa tarde, Dr. Fábio Mori. Boa tarde, Gildete. Uma satisfação, um prazer poder participar. Nossa, é muito bom ter você aqui, Dr. Fábio. Dr. Fábio, o que são cefaleias? Então, o cefaleia é um termo científico para dores de cabeça, né? Que é o tipo mais comum de dor que aflige o ser humano justamente no segmento cefálico, que é a cabeça. Depois vem as dores nas costas, né? E a dor de cabeça pede apenas para as cáries dentárias em relação aos problemas de saúde, em relação às queixas, né? Certo. O senhor me mandou aqui um documento, um papiro de 1200 a.C., com prescrição para enxaqueca. Então o negócio faz tempo, hein? Então é um papiro egípcio, ele está até um pouco desgastado, né, faltando pedaços, né, de 1200 a.C., com uma prescrição para enxaqueca. E nós temos também achados de crânios humanos, um crânio com um buraco em cima, bem no topo da cabeça, que eles faziam a chamada trepanação, com instrumento cirúrgico, para retirar o que eles acreditavam na época serem espíritos, né, que causavam dores de cabeça. Mas às vezes a dor de cabeça é tanta que a gente acha mesmo que é qualquer coisa, quer bater a cabeça na parede. É terrível, é terrível. Quais são as principais causas? Então, a principal tipo de dor de cabeça é justamente a cefaleia tensional, causada pelo estresse, tensão emocional e posições viciosas da cabeça, né? Existe até um velho aforismo que o pai diz para o filho: ei, menino, você só me dá dor de cabeça, né? Que essa cefaleia é tensional. Pois é complicado mesmo. Então a gente tem que ser cabeça fresca? Tem que ter cuca fresca, né? Cabeça fresca a gente relaxa. Então, mas hoje em dia está difícil, hein? Porque é tanta conta para pagar, é tanta falta de dinheiro, é tanto compromisso, é tanto nervoso, é tanto trânsito, congestionamento, pessoas estressadas que deixam a gente estressada, porque o estresse contamina, né? Contamina na vida moderna, nas grandes cidades, né? Então a cefaleia tensional, ela tem algumas características dela ser um tipo de dor de cabeça que não é pulsátil ou latejante como a enxaqueca, né? A enxaqueca, ela tem uma característica de ser pulsátil, geralmente é unilateral, de moderada a forte intensidade e piora com as atividades do dia a dia, como caminhar, trabalhar, subir escadas, né? É associada com náuseas e vômitos, fotofobia ou fonofobia. Quer dizer, a pessoa com enxaqueca, ela já procura automaticamente lugar escuro, com pouca luz, ela se deita, né, porque a movimentação piora. Nós vamos em partes aqui, para que os ouvintes possam identificar. Quando o senhor fala pulsada, é aquela dor que fica batendo, né? Pulsátil ou latejante. Geralmente ocorre uma vasodilatação, a pessoa pode ver aqui uma artéria, que eles chamam a veia aqui, como está dilatada aqui do lado, na têmpora do lado, né? Nossa, e terrível. Fica pulsando ou latejante. Eu estou falando por causa própria, se bem que depois que o senhor me indicou um remédio, que eu não sei se eu posso falar o nome, mas eu acho que eu posso. Pode. Depois que o senhor me indicou aquele remédio, olha, realmente eu nunca mais tive aquela dor terrível que me tirava de cena. Hoje eu tenho dores de cabeças leves, assim,
que eu sinto a cabeça perturbada, mas não mais com aquele latejo terrível que era uma coisa tremenda. Aquela medicação é usada para crise aguda, abortiva, né? E existe o tratamento que é usado profilaticamente, preventivamente, que a pessoa usa todo dia para ter menos dores de cabeça. Certo. Eu sei que é um remédio que deve ser indicado por médicos, né, mas que é um remédio maravilhoso, que realmente fez efeito, viu? Eu não vou falar, se alguém quiser depois falar com o senhor diretamente, aí ver como é que faz. Eu tenho aqui uma pergunta da minha querida doutora Luz Marina, que foi minha entrevistada no sábado passado. Ela diz: boa tarde, Gildete, é a Luz Marina, esposa do Glauco. A minha pergunta ao doutor Fábio é: sabe-se que um dos efeitos colaterais mais frequentes após a aplicação da vacina contra a febre amarela é a cefaleia. Qual o medicamento indicado para combater essa cefaleia? Obrigada e abraço. Obrigada a você, Luz Marina. É um prazer tê-la como nosso ouvinte aqui. Eu também fui vacinada semana passada, não tive dor de cabeça, mas para uma dor de cabeça causada por febre, por uma infecção, nós iniciamos com a medicação básica, né, medicação dos analgésicos comuns, tipo dipirona, 500 miligramas ou 35 gotas. Certo, então a dipirona resolve, né? E pode, não tem problema nenhum, né? Porque quando a gente fala em dengue, não pode tomar o paracetamol, é isso? Seria paracetamol, que ele é tóxico para o fígado, né? Mas a dipirona é a medicação analgésica comum, muito usada, ou AS, né? Mas geralmente a dipirona, ela também tem um efeito sedativo e calmante também. Ela dá um pouquinho de sono, então ela relaxa. E o ácido acetil salicílico? Pode usar também, pode ser usado, tomando cuidado se a pessoa não tiver gastrite, úlcera, né? Senão ela pega no estômago, né? Pode pegar o estômago, mas para dor de cabeça comum pode começar tomando dipirona, um relaxante muscular como Dorflex. Entendi. Agora, uma das fotos que o senhor me mandou aqui, ela tem uma aura visual de enxaqueca, mostrando a progressão. Como é que é isso? Quer dizer que quem tem uma enxaqueca pode fazer uma foto, um exame, que vai mostrar uma aura em volta da cabeça? A enxaqueca é um tipo particular de dor de cabeça, que ela tem algumas características particulares. A localização é unilateral, o caráter ou qualidade é pulsátil. E pode ter náuseas ou vômitos e fotofobia ou fonofobia, que é a aversão ao barulho ou à luz. Então a pessoa já procura um quarto escuro, e pode haver a famosa aura, que é para enxaqueca clássica. Aura significa vento ou brisa, né? Geralmente a aura é visual, porque ela começa na região posterior da cabeça, e é muito comum esse aspecto em zigue-zague ou fortificação. Entendi. Que vai crescendo. É uma falha no campo visual. Podemos ter a aura também, a aura corporal, de formigação, anestesia e um membro que ele vai subindo, né? Vai subindo, então dá a impressão, a pessoa pensa que está tendo um AVC. E muitas vezes vai ao pronto-socorro. E para saber diferenciar isso? Essas características, a enxaqueca, ela unilateral, pulsátil, náuseas ou vômitos. Tem que ter pelo menos uma das seguintes características: náusea ou vômito ou aversão à luz. A claridade incomoda muito, mesmo que seja a luz artificial, incomoda demais. Agora, mais comum mesmo aqui do Emílio, ele diz assim: a dor de cabeça constante na região da testa sempre caracteriza enxaqueca? Não, constante não. Se for o tipo da dor de cabeça, se for em aperto ou pressão, aí já vai para tipo tensional, a característica de ser tensional, que em aperto, pressão e não pulsátil. Sem náusea, sem vômito, sem aversão à luz, aí é do tipo, você fala aí, é tensional. Então, no a Maria pergunta assim: eu tenho uma dor de cabeça que eu tenho a sensação de ter uma faixa apertada ao redor da cabeça. Isso é tipo da tensional. Essa faixa que tem alguma coisa apertando, impressão, né? Uma faixa é típica da cefaleia tensional.
O senhor falou em fotofobia e fonofobia. Isso. Vamos falar para o ouvinte o que vem a ser a fotofobia e a fonofobia. Então, fotofobia quer dizer medo ou aversão à luz. Durante a crise ou antes da crise de enxaqueca, a claridade incomoda mesmo, chega até doer os olhos. A pessoa não suporta ambiente claro, iluminado, ela vai para o escuro mesmo, e vai para o seu quarto, abaixa as cortinas para não entrar luz e fica quietinha. Né? Nossa, é terrível, né? Eu tenho aqui mais uma pergunta da Marina. Ela diz assim que ela tem uma dor facial, se pode ser relacionada com dor de cabeça. Pode ser durante a crise, pode haver uma dor na face junto com a dor nos olhos, também do lado que dói, os olhos podem ficar vermelhos, né? Hiperemiados, e o rosto pode doer também. Agora, se for só na face, a gente precisa pesquisar outras causas, porque aí já é dor facial, não é dor de cabeça. Entre elas, a neuralgia do trigêmeo. A gente já está pro lado de dores faciais, que não é cefaleia. A gente precisa pesquisar. O Roberto pergunta o que é dor de cabeça suicida. Nunca ouvi falar. O que é isso? É chamada cefaleia em salvas. É uma dor muito, muito intensa que dá, sobretudo nos pacientes de sexo masculino. Ela é pulsátil e até é tão intensa que a pessoa chega a bater a cabeça na parede para aliviar. Ela fica inquieta. Que horror! Eu tinha essa vontade quando eu tinha a minha enxaqueca. E tem algumas então é fato, né? Então, ela é uma dor de cabeça suicida, mesmo que alguns pacientes tentam um suicídio devido à intensidade tão forte da dor de cabeça. Você fala em salvas. Ela ocorre em alguns períodos do ano, são salvas de dores de cabeça. Elas são separadas por períodos de acalmia, que a pessoa fica sem dor. Entendi. Nossa, mas que terrível. Eu estou vendo aqui na internet, que eu abri aqui no celular, que a net me deixou sem internet, né? Eu estou pelo celular hoje. 150 casos por ano. Mais de 150 mil pessoas no Brasil têm essa dor de cabeça suicida. É muita gente, que loucura isso. E na crise ela melhora com inalação, uma máscara de oxigênio a 7 a 10 litros por minuto. Você fica com essa máscara de oxigênio, então ocorre uma vasoconstrição e melhora muito na crise. E é crônico, pode durar anos ou a vida inteira. Quer dizer que não tem cura? Tem cura, tem tratamento, tem melhora, tem um ótimo tratamento. Hoje em dia, na neurologia, é uma subespecialidade chamada cefaleatria, que é o estudo das dores de cabeça. Cefaleatria. Entendo. Vamos falar sobre a idade da dor de cabeça. A criança tem dor de cabeça? Tem dor de cabeça também. Começa desde a infância. Que loucura. E como que a criança, que o pai pode identificar essa dor na criança? A criança queixa de dor de cabeça, fica amuada, não quer brincar, fica no canto dela amuada e queixa de dor de cabeça. E é comum a associação na criança vertigens benignas, vertigens paroxísticas, que a criança se agarra nos pais porque sente uma tontura, dores de barriga também, que são chamados os equivalentes de enxaqueca na infância. Que coisa, hein? Geralmente são benignas nas crianças, né? Sim. Agora, e quando a criança tem dor de cabeça, leva no médico e aí toma remédio e melhora? Geralmente é o pediatra, tem que se afastar causas infecciosas, por exemplo, otite, né? Otite na criança, rinite, sinusite na criança, que é muito comum. Explicando para o pessoal que a otite é a dor de ouvido, a sinusite é a infecção nos sinos aqui no rosto, né, geralmente com gripes mal curadas, né, e a rinite quando a criança tem a coriza, né. Então é importante, muito importante, os pais saberem identificar todos esses sintomas nas crianças e admitir sim que a criança tem dor de cabeça, porque eu já vi muitos pais dizendo, imagina, criança com dor de cabeça, não tem problema. Tem dor de cabeça. É muito comum a gente ouvir isso, né, doutor Fábio? É muito pequena, ela não sabe explicar ou verbalizar o que ela sente, o que ela tem, ela fica agitada,
fica agitada, irritadiça, chorosa. Mas em relação às dores de cabeça, o mais importante é a história que se tira do paciente, com o paciente e com a família. Os dados da história é o fator primordial, o fator-chave para o diagnóstico correto e tratamento das dores de cabeça. Primeira coisa é o início dos sintomas. Como é que foi a forma de instalação da dor? Foi aguda? Foi de repente, durante um esforço físico? Durante o ato sexual? De repente pode se instalar essa dor de cabeça. A localização da dor. As bilaterais são as mais comuns e frequentes, assim como ocorre nas cefaleias tensionais. Por exemplo, dores de cabeça de um lado só sugere migrânia, né? Em faixa, como ela falou pouco tempo atrás, em aperto, em faixa sugere cefaleia do tipo tensional. O caráter da dor, que é a qualidade da dor, caráter pulsátil ou latejante, sugere muito a enxaqueca ou migrânia. Sintomas que acompanham o quadro clínico, por exemplo, aversão à luz, que é a fotofobia, náuseas, vômitos, também vômitos em jato. Fatores desencadeantes. Por exemplo, usou bebida alcoólica, posição ortostática, a pessoa estava bem, se levantou, ficou com dor de cabeça, aí sugere pressão baixa no líquido. E antecedentes pessoais da pessoa, por exemplo, você vai perguntar se ela bateu a cabeça, estava jogando bola, levou uma bolada. Os olhos ficam vermelhos durante a dor de cabeça, infecção de ouvido, saída de secreção no ouvido, abscesso cerebral. Por exemplo, no caso das mulheres, você vai perguntar se ela está usando anticoncepcionais. E pode acontecer uma trombose cerebral, uma coisa muito grave de urgência. E assim vai. Dores de cabeça desencadeadas pela atividade física, mudanças de posição da cabeça, esforço físico, que é chamada manobra de Valsalva, né? Que aí a gente já suspeita de uma neoplasia ou tumores intracranianos. Aí nós precisamos pesquisar urgentemente. Existem os famosos sinais de alarme, que é a pior dor de cabeça que já teve. A pessoa não tem dor de cabeça, começa a sofrer de dor de cabeça. Início súbito, dor de cabeça durante o esforço, pode ser uma hemorragia intracraniana aguda, uma dissecção arterial, trombose do seio venoso, em uso de hormônio feminino. Cefaleias após os 50 anos, é um perigo isso, né? Dor de cabeça no idoso não, na meia-idade após os 50 anos, sugere muito neoplasias, vasculites, doenças cerebrovasculares ou AVCs. E cefaleias de caráter progressivo. Uma dorzinha de cabeça que está pouquinho, a pessoa vai tolerando, vai piorando. Aí você suspeita de lesões que estão crescendo, alguma lesão que está crescendo dentro da cabeça. Febre. Comunique-se direto. Como na criança, febre da dor de cabeça, com rigidez de nuca, você suspeita de meningite. Aí tem que levar no pronto-socorro, fazer a punção licórica. Pacientes com mais de 50 anos, fumantes, que está com dor de cabeça, você tem que investigar o pulmão também, porque pode ter um tumor, um carcinoma de pulmão secundário ao cigarro, né? Neoplasias de mamas, dos pulmões, também é comum após os 50 anos. Pacientes com HIV positivo, tem que pesquisar também. Esses são os sinais de alarme. Alô? Doutor Fábio? Oi, pode falar. Pois é, eu fiquei sem telefone aqui, fiquei sem comunicação. Eu estou há 10 dias sem comunicação nenhuma. Hoje e quero registrar aqui o meu protesto contra essa empresa NET.
Essa empresa horrível, que tem um serviço péssimo, que presta um serviço pavoroso, que já veio técnico aqui, que já veio várias vezes aqui verificar e ninguém consegue resolver, e eu continuo sem os meus serviços de internet, sem os meus serviços de telefone e sem os meus serviços de TV. E ai de mim se não pagar no fim do mês, porque aí com certeza eles vão me punir. Agora, como é que a gente faz para punir esse pessoal da NET? Eu deixo aqui registrado com 0 para eles, bem dado, porque isso não se faz, e eu peço desculpa aos ouvintes e ao Dr. Fábio Mori, que está aqui nessa tarde conosco. Tem um site na internet... Desculpa que eu estou nervosa. Que você pode entrar e fazer uma reclamação contra a empresa, chama-se Reclame Aqui, que fica pública a sua reclamação. Pois é, vou fazer mesmo, vou fazer porque não dá mais. Nós estamos aqui sem sinal de nada, já faz dias, eles já mandaram o técnico, e uma coisa terrível, eles colocam no sinal de Wi-Fi num cômodo aqui da casa e no quarto, e não pega na sala. Então, ontem o técnico disse que é porque no apartamento tem muitos aparelhos ligados. Então, quer dizer que na Avenida Paulista ninguém mais vai ter comunicação, né? Porque está todo mundo ligado e todo mundo prejudicado, então a comunicação do Brasil vai ficar como? Mas eu deixo aqui o meu protesto veemente contra www.net.com.br, a minha net, essa net porcaria que nós temos, pelo menos aqui em Fortaleza, são muito mal servidos. Bom, querido, isso é um motivo de dor de cabeça, né, doutor Fábio? É dor de cabeça, no sentido real e figurado também, né? É verdade, um aparelhinho que você instala, por exemplo, se o modem, sua casa é grande, o apartamento é grande, chamado repetidor. Nós instalamos na parte de baixo aqui, ele repete o sinal e amplifica esse sinal. Pois é, eu coloquei um com 4 antenas e não está pegando. Tá certo. Eu já coloquei esse repetidor aqui no corredor e tem 4 antenas. É o sinal com dele, a configuração e tudo, e não está pegando. Então é terrível. Agora, o que acontece aqui com a gente, hoje, por exemplo, é que nós estamos sem sinal mesmo. Aqui nem com um repetidor não adiantaria, né? Não é questão só de equipamento, é questão de sinal mesmo, né? E na TV tem um aviso assim, sinal não encontrado. Por favor, desligue o decodificador da tomada, aguarde alguns segundos, ligue novamente, verifique a conexão do cabo da NET ao decodificador, acesse minha NET, código T01. E não sai disso, não adianta nada tirar ou colocar na tomada, nada resolve, sabe? E o técnico veio aqui ontem. Então é uma vergonha, né? Realmente é uma vergonha essa empresa NET aqui em Fortaleza. Querido doutor Fábio, vamos continuar aqui nosso assunto, porque fora essa dor de cabeça, a gente quer saber mais. Quais são os outros motivos da dor de cabeça? Eu tenho a pergunta aqui da Lorena. Ela diz assim: quando eu menstruo, fico com muita dor de cabeça, antes e depois. O que eu posso fazer? Essa chaleia menstrual, devido a alterações hormonais, e o cérebro acaba liberando substâncias inflamatórias que dá dor de cabeça. Enxaqueca menstrual. Existe o tratamento específico. E todas as mulheres passam por isso, né? São os triptanos. Um que é muito usado é o sumatriptano, na dose de 25 a 50 miligramas durante 2 ou 3 dias nesse período menstrual, da enxaqueca menstrual. É caráter benigno. Vamos falar um pouquinho da dor de cabeça do fígado. Tem pessoas que comem certos alimentos e através deles elas sentem dores de cabeça horrorosas, inclusive enxaqueca, né? Já é uma coisa antiga, desde a época de Hipócrates, que se acreditava que problemas intestinais do fígado produzem dor de cabeça, mas é uma consequência. Vômito, náuseas e vômitos é uma consequência da crise de dor de cabeça, da enxaqueca, assim como alimentos gordurosos, frutas cítricas, laranja, limão, pode produzir dor de cabeça. Alimentos ricos em tiramina, que alguns queijos curados, que são aqueles queijos fortes e maturados,
existe a síndrome do restaurante chinês, que a pessoa usa o shoyu, né, para dar mais sabor à comida oriental, dá dor de cabeça também, assim como chocolate e alimentos gordurosos. Então, aqui o Davi está dizendo aqui que ele não pode comer pimentão nem alho, ele fica passando mal na hora. Poxa vida, é a sensibilidade da pessoa, essa substância. O que se faz hoje em dia, retira-se, evita comer só aquele alimento que faz mal, não precisa tirar todo o alimento que pode dar dor de cabeça, cebola, pimentão, alho, laranja, não precisa tirar tudo, só aquilo que te faz mal, que dá dor de cabeça, né? Aí já melhora, né? Acontece em casos, assim, no seu consultório, por exemplo, de você ter que fazer uma pesquisa nesse sentido, do que a pessoa come e acertar direitinho no diagnóstico? É bom, a pessoa geralmente ela já sabe. Por exemplo, excesso de cafeína. A pessoa toma muito café no trabalho, tem um trabalho estressante, chega no final de semana, aí ela para de tomar o café. Aí tem a cefaleia rebote, porque a cafeína ela é vasoconstritora. De repente parou de tomar o café no sábado e domingo, dá dor de cabeça. Então não pode, tem que diminuir a quantidade de cafezinho que toma todo dia. Entendi. O Cláudio diz assim que todas as vezes que ele toma bebida alcoólica, ele tem uma dor de cabeça tremenda. Por quê? Puxa, então o álcool ele é vasodilatador. E pode ser devido ao vinho tinto também, né? Então existe a cefaleia causada pelo álcool, cefaleia causada na ressaca, quando a pessoa bebe mais que deve, fica meio embriagada no dia seguinte, a ressaca com cefaleia causada, que faz parte da ressaca, e a cefaleia pelo vinho tinto também, pelas substâncias que tem no vinho tinto. Nossa, essa da ressaca deve ser muito terrível, né? Porque a pessoa deve se arrepender muito de ter bebido, né? E não tem jeito, né? Existe alguma coisa para prevenir essa dor de cabeça? Beber menos, tomar medicação, e deve ter acontecido muito agora no carnaval, né? O pessoal que acorda na praia. É verdade. Então, nós falamos da fotofobia, que é a claridade, a pessoa sente dor de cabeça pela claridade, e aí faz o quê? Põe um óculos escuro? Óculos escuro. Durante a crise, às vezes em casa mesmo, você é obrigado a usar um óculos escuro. Também tem que ter um óculos de boa qualidade, porque uma lente ruim também dá dor de cabeça. Também, dá dor de cabeça. Você, quando compra um óculos escuro, você tem que ver a especificação dele, né? A especificação do óculos. A lente da barraquinha faz mal, né, doutor? Faz. Faz muito mal. Que outra dor de cabeça nós podemos falar aqui? Olha, essas são as mais comuns. Mas o mais importante, durante a consulta, a gente excluir os fatores de risco. E quais seriam? Os fatores de risco, você tem que tirar, primeiro, uma boa história médica, uma anamnese bem tirada. Você tem que perguntar se bateu a cabeça, se levou alguma queda, uma bolada, mesmo às vezes uma pancadinha de leve no idoso, já é suficiente para dar um hematoma subdural, um hematoma que é um coágulo no cérebro, né? Como outras doenças que a pessoa apresenta. Por exemplo, se ela faz uso de medicação anticoagulante para arritmia cardíaca, pode ter um coágulo no cérebro. Hábitos de vida. Às vezes as pessoas descobrem coisas no cérebro que elas nem imaginam. Através de exames simples, né? Um idoso, uma pancada de leve na cabeça, às vezes ele nem... Não é que ele esqueceu, o idoso é esquecido mesmo, mas é que ele não valorizou aquilo, né? O uso de drogas ilícitas, isso tem que ser perguntado sempre, principalmente para os jovens. Drogas ilícitas, traumas, por exemplo, hoje em dia os jovens vão muito nessas baladas, discotecas que ficam dançando e balançando a cabeça. Pode dar uma dissecção da artéria carótida no pescoço, uma dor cervical e dor de cabeça. Entendi. E aí, isso pode se manifestar mais tarde, não necessariamente na mesma hora, né? Pode ser depois. Pergunta se fez algum esporte,
academia, se não bateu a cabeça na academia, se carregou, puxou muito ferro, carregou peso, tudo isso é importante. Você está falando uma coisa muito séria. Esses dias eu estava assistindo aquela luta de MMA que passou na madrugada, faz uns 15 dias, né? Sim. E eu fiquei impressionada com tantas pancadas que eles levam na cabeça. Nossa. E é lógico que isso aí tem que ter alguma sequela, não é possível. Isso a gente vê o Maguila, né? Que ele não está bem por conta de ter levado tanta pancada na cabeça. Como que faz isso aí? Esse esporte vai continuar desse jeito? Então, mesmo com aquela proteção que eles, MMA, UFC, né, que eles usam uma proteção aqui na mão, nas academias, eles fazem essas lutas aí e podem receber um golpe mais forte, um soco, mesmo uma queda no tatame, pode bater a cabeça e a gente tem que pesquisar um coágulo, não é? Então, o mais importante nas dores de cabeça é a história que você tira do paciente, a anamnésia. Se tem história de trauma, medicações em uso, anticoncepcionais que podem dar trombose cerebral. Mesmo um anticoncepcional que não dá trombose, ele pode causar dor de cabeça. Anticoncepcional? É um anticoncepcional. Mesmo depois de muitos anos de uso, ele pode causar dor de cabeça sem que cause a trombose. Nossa, que coisa. Também eu queria saber o seguinte, eu tenho até aqui várias perguntas nesse sentido, daquela anestesia hack, quando a pessoa levanta a cabeça. Isso procede ainda? Porque eu ouvi dizer que não era mais verdade, mas eu acho que dá dor de cabeça mesmo, né? Dá dor de cabeça sim, porque demora pelo menos 24 horas a 48 horas por orifício onde foi feita a punção para injetar anestesia, né, até o orifício fechar, né? E então a pessoa tem que hidratar bem, é causada pela baixa pressão do líquido cefalorraquidiano, né? E a pessoa tem que ficar em repouso, tomar muito líquido, a mulher. E quando é assim, a pessoa está amamentando, não faz nada com o bebê, não tem... Não acontece nada com o bebê, mas a dor de cabeça se ela não é contagioso, não tem perigo de passar, né? Se não fechar, se continuar em 48 horas, aí tem que fazer um tratamento que é mais agressivo, se injeta uma quantidade de sangue no local da punção, da hack. Ali, esse sangue ele promove uma cicatrização no orifício onde foi puncionado a hack. Entendi. Então, tem que tomar cuidado, né? Essas dores de cabeça ocorrem nas situações mais cotidianas, né? A pessoa está no carro, tem dor de cabeça, vai ganhar um neném, toma uma anestesia da dor de cabeça. Quer dizer, a dor de cabeça é uma coisa que acontece na vida do cidadão sempre. Eu acho que é difícil uma pessoa falar assim, eu nunca tive uma dor de cabeça na vida, eu já ouvi falar. Mas é difícil, né? É bem raro isso. É difícil, existe a cefaleia tensional, que é a mais comum, a cefaleia tensional episódica, a cefaleia tensional crônica. E o importante é se pesquisar a causa e excluir alguma cefaleia secundária de maior gravidade. E geralmente seria como? É a primeira crise, por exemplo, você nunca teve dor de cabeça, de repente você tem uma dor de cabeça forte ou a dor de cabeça pior que você já teve na sua vida, que precisa ir no pronto-socorro. Uma dor de cabeça de início súbito, chamada cefaleia entrovoada, trovão ou trovoada. A pessoa está fazendo um esforço físico, de repente vai carregar um peso muito maior, um bujão de gás, ou durante a atividade sexual, aquela dor de cabeça tremenda, que pode ser uma hemorragia subaracnoide causada por um aneurisma, uma trombose venosa, uma dissecção arterial, aí tem que ir correndo no pronto-socorro. Dores de cabeça após os 50 anos, sempre precisamos investigar, porque pode ser uma neoplasia, que são os tumores intracranianos, os AVCs. A dor de cabeça progressiva é aquela que começa fraquinha, mas vai aumentando e nunca melhora, vai aumentando, piora à noite, está pior de manhã. Você tem que investigar, que pode ser uma neoplasia, um tumor cerebral.
uma hidrocefalia. Entendi. Assim como outros cânceres, o câncer na cabeça, esse que provoca uma dor de cabeça, se for detectado logo no começo, tem cura? Tem cura, depende da localização, se é numa área muito sensível, se é numa área vital, se é operável ou inoperável. E a dor de cabeça em pessoas com mais de 50 anos, você tem que procurar foco no pulmão, nas mamas, no trato gastrointestinal, procurar na pele se tem algum sinal, aquelas manchas escuras que são os melanomas. Entendi. Né? Sinais neurológicos. Pele, né? Por exemplo, a pessoa pode apresentar durante a dor de cabeça, durante a enxaqueca, uma paralisia do braço, uma formigação da boca, do braço, uma anestesia, só que depois volta ao normal. No caso de um AVC, um tumor cerebral, isso vai piorando, essa paralisia ela continua. Então tem que ir no pronto-socorro para investigar. Entendi. Eu tenho aqui mais uma pergunta. A falta de óculos da dor de cabeça, quando que a pessoa pode, como que ela pode perceber que essa dor de cabeça é por essa razão? Causas oculares que provocam dores de cabeça, a principal e urgência mesmo é o glaucoma agudo. O olho fica vermelho e uma dor forte, a palpação do globo ocular. Essa é uma emergência, que são os glaucomas, que é aumento da pressão dentro do globo ocular. Então, o glaucoma é o aumento de pressão dentro do globo ocular. E geralmente o glaucoma agudo, existe uma constrição do campo visual. A pessoa fica enxergando como se fosse um tubo. Agora, a dor de cabeça por problema visual, para leitura, hipermetropia ou miopia, não dá essa dor de cabeça, é mais um cansaço no globo ocular. Sei. E aí a pessoa tem que fazer um descanso como? Aí vai no oftalmologista, a prescrição de lentes corretivas, para enxergar, mas o principal é o glaucoma, que é uma dor muito forte que pode levar à perda visual, porque dói a cabeça e dói o olho também, o globo ocular, daquele lado, que a pressão está muito elevada, então pode causar uma cegueira mesmo, é causa de urgência. Entendi. Então, quais são as principais causas da cefaleia? Então, nós vimos que são o estresse, as dores repetitivas da enxaqueca por alimento, por fotofobia, por fonofobia. A principal de todas as dores de cabeça, a cefaleia é tipo tensional, que é um tipo de dor de cabeça que não é pulsátil, como enxaqueca, ela é em aperto ou em pressão. A cefaleia tensional. Depois vem a enxaqueca sem aura. A característica da enxaqueca sem aura, ela é unilateral ou bilateral e pulsátil. Isso é muito importante. O caráter pulsátil tem que ter pelo menos um desses fatores que acompanham náusea, vômito, ou aversão à luz ou aversão ao barulho. Sim. Aí depois vem os outros tipos. E toda vez que eu tenho uma dor de cabeça, eu procuro um neurologista, tá certo? Você pode passar no clínico geral. E ele vai ver qual é o problema, né? Se é um problema de visão, ele vai indicar um oculista, se é um problema, enfim, vai indicar qual a especialidade. Você procura um neurologista que está mais familiarizado, habituado a investigar. Porque hoje em dia existe um protocolo que nós devemos seguir, da Sociedade Internacional de Cefaleias, adaptado pela Sociedade Brasileira, né? Da Liga Brasileira. Uhum. Sim. Então, a mais comum é essa cefaleia tipo tensional. Depois vem a enxaqueca sem aura, seguida pela enxaqueca com aura. E esse exame é feito como? Como? Então, esse exame é feito como? Não, é anamnese, tudo tirando a história do paciente. É anamnese. Você tirando a história do paciente. Mas essa aura não tem que ser vista em algum exame? A aura significa, a tradução seria mais ou menos assim, como se fosse significa brisa ou vento. A aura pode ser visual, falha no campo visual,
pode ser sensitiva, você pode sentir formigar os lábios, a mão, essa formigação vai subindo. A pessoa pode ter uma perda da fala ou da linguagem, pode ter uma aura motora, que é uma paralisia do braço. Agora vamos falar um pouquinho sobre os riscos da automedicação. O que o senhor tem a nos dizer? Porque a pessoa tem uma dor de cabeça, corre na farmácia, toma um Melhoral, por exemplo. Como é que aí mascara essa dor? Aí eu queria que o senhor falasse sobre isso. A automedicação é dos fatores que cronificam e perpetuam a dor de cabeça. É um dos fatores predisponentes para a perpetuação e piora da dor de cabeça. Então a pessoa toma analgésico hoje, toma analgésico amanhã, ele vai perdendo o efeito e vai perpetuando. E o abuso da medicação, a automedicação. Né? E para isso, na história, a pessoa vai usando diariamente, e isso a gente pega na história. E aí está indicado o uso de medicação preventiva ou profilática, que é medicação de uso diário, para o tratamento da enxaqueca e da dor de cabeça. E aí também pode acontecer da pessoa tomar uma medicação que mascare o seu ela vai estado. Ela vai perdendo o efeito. Ela vai perdendo o efeito. O que acontece? Para qualquer dor, a medicação, existe o fenômeno de tolerância, vai se desenvolvendo o fenômeno de tolerância, vai perdendo o efeito e a pessoa vai aumentando, toma cartelas, 2, 3 cartelas de analgésico por dia, até que chega um ponto que precisa ser internado e tomar medicação no soro, para tirar da crise de dor de cabeça, medicação no soro e entrar com uma medicação profilática de uso diário. Então, essa medicação que é comprada sem prescrição médica para melhorar a dor de cabeça, ela pode não só mascarar os sintomas na hora de chegar no médico e descobrir o que ela tem, como também atingir outras partes do organismo, né? Pode ter efeitos colaterais para o lado do fígado, mas o pior é que ela cronifica a dor de cabeça. Cronifica. E a pessoa aí fica vai uma dor crônica que não tem como curar. Aí precisa internar a pessoa, usar medicação junto com soro, medicação injetável, né, endovenosa, medicação sedativa para tirar da crise e iniciar uma medicação, um tratamento preventivo e profilático. Entendi. Que loucura. Existe algum caso de dor de cabeça que ainda não encontraram a cura? Aí existem pacientes mais resistentes. O paciente mais resistente geralmente é pelo fator emocional e psiquiátrico, com depressão associada, e o transtorno de ansiedade generalizada, que também é muito associado à dor de cabeça. Que é o fator... ninguém merece, né? Ficar com depressão e ainda com dor de cabeça, deve ser uma coisa tremenda, né? Aí dá um mau humor, né? Que a pessoa acha que... Muito ruim. O tratamento preventivo e profilático... O senhor atende mais casos, assim, de idosos ou de crianças? Como que é? É mais adultos do sexo feminino. Adultos do sexo feminino? Olha que interessante. 70%. Olha, e as causas? As enxaquecas e as cefaleias predominam nas mulheres. Predominam nas mulheres. Que coisa. Que coisa, hein? Muito interessante. Meu pai tinha enxaqueca, minha tia tem enxaqueca, a gente até acha que é uma coisa meio familiar. Isso pode ser hereditário? Sem dúvida, eu acho que sim, é hereditário sim. Já foi localizado os genes, a forma de... Eu conheci a enxaqueca através do meu pai. Você está falando que é coisa de mulher, né? Mas o homem também tem enxaqueca, né? Então, no consultório, quando aparece paciente com dor de cabeça, sexo masculino, você já fica preocupado e já investiga, porque pode ser alguma coisa mais grave. Não que ele tenha enxaqueca mesmo tensional, mas acontece. E aí, geralmente, é o quê? Pode ser coração, alguma coisa assim? Você tem que investigar, olha, se foi durante o esforço, aí você tem que ir atrás dos sinais de alarme, né, que são as bandeiras vermelhas, red flags, se foi a primeira ou pior crise, foi de início súbito, que aí fala a favor de um aneurisma ou de uma hemorragia cerebral, devido a uma má formação arteriovenosa, início após os 50 anos, que pode
ter sido por uma neoplasia, uma vasculite, tumor cerebral. E aí é caso de cirurgia? Quando que a dor de cabeça causa cirurgia? É fator cirurgia. Então, olha, a dor de cabeça não tem jeito, cirurgia. Quando é que é indicada? Indicado quando você acha uma causa. Ó, existe a dor de cabeça doença, que você vai sofrer só de dor de cabeça, mas não tem nenhuma causa séria e grave por detrás causando essa dor de cabeça, que seria a cefaleia tensional e as enxaquecas. E agora existe a cefaleia como sinal de alarme causada por um tumor cerebral, que aí você opera, uma neoplasia, uma metástase cerebral, causada, por exemplo, por um câncer de pulmão no fumante. Quando é má formação também? Existem malformações também. Dor de cabeça, uma chamada malformação de Arnold-Chiari, que é uma descida. A pessoa tem essa região aqui posterior da cabeça, o cerebelo, ele já é meio descido. Ele já é meio invaginado para baixo e no esforço ele desce mais ainda. Aí você tem essa malformação cerebral chamada de Arnold-Chiari. Entendi. Que coisa, né? Muito incrível isso. É interessante como a gente fazendo o programa vai acrescentando dados, né? Então quer dizer que a enxaqueca dá mais nas mulheres, né? Isso tudo é muito interessante. Bem mais. Muito interessante. E as mulheres são menos resistentes a procurar ajuda médica, a procurar um tratamento, né? Mas nós temos cerca de 200 tipos diferentes de dores de cabeça. 200 tipos? 200 tipos diferentes. Nossa, é muita coisa. Existem casos raros, raríssimos. E como que faz para identificar? É muita coisa, né? Muita coisa. Eles são bem característicos ou eles são semelhantes? Pela história, a gente vai tirando as características. O início dos sintomas, se a forma de instalação se é abrupta ou é lenta, se é bilateral ou unilateral que sugere enxaqueca, o caráter da dor, que é pulsátil ou latejante, que é enxaqueca, sintomas que acompanham o quadro de dor de cabeça, que é a fotofobia, que é a aversão à luz, fatores desencadeantes, que agravam ou aliviam, o estresse, o sono. O estresse também provoca dor de cabeça na enxaqueca. E também a dor de cabeça prejudica o sono, né? Claro. A falta de sono, o excesso de sono, a insônia, bebidas alcoólicas, na cefaleia em salas. A falta de sono é uma coisa muito, muito comum em São Paulo, né? Sim, muito interessante, muito interessante. Muito bom. Doutor Fábio, o que a gente pode fazer quando a dor de cabeça, ela fica... a pergunta da Blaze. O que a gente pode fazer quando a dor de cabeça ela vai e volta, mesmo com a medicação? Então, a primeira coisa é ver se o diagnóstico está correto. Se é uma enxaqueca, se é uma cefaleia tensional, porque a medicação da enxaqueca é diferente da cefaleia tensional. É rever o diagnóstico, tirar a história desde o começo. Zerar tudo e tirar uma história. Começar tudo de novo, né? Tirar a história. Geralmente é o diagnóstico errado. Agora pode ser que esteja, mesmo com o diagnóstico certo, a medicação é errada. Então por isso que é importante o diagnóstico. Se você tem o diagnóstico correto, você tem o tratamento, a medicação. Pode estar havendo também um abuso de medicação, que é um fator que cronifica e perpetua essa dor de cabeça. Certo. O Nick está perguntando se existem remédios naturais, se chás são recomendados para aliviar a dor de cabeça. Existem, por exemplo, na crise da enxaqueca, você pode pegar a artéria que está latejando ou dilatada na têmpora e pressionar, comprimir, aí vai menos sangue para essa região, melhora. Bolsa de gelo, né, compressa gelada. E o pessoal é muito comum cortar pepino gelado, né? Essas rodelas de pepino, que é mais pela temperatura baixa que ocorre uma vasoconstrição. É usada muito também o chá de camomila, feverfew, do inglês feverfew. O chá de camomila, 1 a 2 xícaras
por dia de chá de camomila, mas como preventivo, tratamento profilático para enxaqueca. Até a acupuntura. A acupuntura, na minha opinião, funciona melhor a acupuntura na cefaleia tensional, porque trata também da personalidade do paciente e do estresse, né? Do fator psicológico. Sim. A acupuntura é muito importante. Muito bom. Interessante que o senhor é um médico alopata e está aí falando da acupuntura, né? Muito bom. E atividade cabeça boa. Abertura, isso. Paciente enxaquecoso ou que tem cefaleia tensional ou que tem enxaqueca, a atividade física é primordial. Atividade física fora das crises de dor. Caminhada aeróbica, né? Pelo menos 4 vezes por semana, meia hora de atividade aeróbica ajuda no controle da dor de cabeça. Funciona como tratamento preventivo. Atividade física. Olha, que interessante. Aumenta a serotonina. Realmente era essa a dúvida da Rafaela, da Ana, da Clara, da Laura, da Lara, do Gabriel e do Fernando. Perguntando se as atividades aeróbicas fazem bem para a dor de cabeça. Atividade física aeróbica deixa você mais resistente à dor em geral, previne a depressão e funciona como tratamento já preventivo para dores em geral e enxaqueca. Aí, pessoal, então é isso mesmo, vocês tinham razão. A atividade aeróbica e tomar chá de camomila, né, doutor? Chá de camomila e se hidratar bem, hábitos de higiene do sono, não dormir muito tarde, já depois de um certo horário diminuir a quantidade, desligar o computador, a televisão, diminuir a quantidade de luz na casa, né, para a sua pineal produz mais hormônio, que é a melatonina, que é o hormônio do sono. A luz do computador é muito ruim para dor de cabeça e também para a hora do sono, né? Ele desperta, né? É uma coisa que desperta. Não é legal, antes de dormir não convém mesmo. A Carla está perguntando aqui se colocar um pano com álcool é bom na cabeça. É a mesma dúvida da Luara, da Fabiana, da Graciele, da Alice, da Gabriela, Larissa e Giovana. O pano com álcool sim, mas evitar usar álcool líquido, evitar acidente de queimadura, que é terrível, já pensou? Se queimar o rosto, então use sempre álcool gel, mas é pela temperatura do álcool. Você seria melhor o álcool às vezes é geladinho, né? Usa compressa fria, com gelo ou compressa fria. Eu aconselho compressa fria para evitar o acidente de queimadura com aquela álcool. compressa que se coloca na geladeira, aqueles sachêzinhos também vão bem, né? Tem até como se fosse uma compressa, no formato de um óculos, como se fosse uma banda que pega os dois olhos. Sim, gelado, com líquido gelado, você coloca no freezer e pronto. É vasoconstritor. Evitar o álcool por causa do acidente com queimaduras. Que maravilha. Tá bom, doutor Fábio, então, nosso horário voou, né? Embora a NET tenha nos interrompido aí, mas foi maravilhoso ter o senhor aqui com a gente mais uma vez. Eu queria saber as suas considerações finais e os seus contatos. Então, dor de cabeça é sempre um sinal e um sintoma que exige uma consulta e uma investigação para ver se é uma causa inocente, é uma causa tipo cefaleia tensional ou uma enxaqueca, e sempre investigar a causa e procurar consulta. Porque quando é uma dor de cabeça ou outra, todos nós tomamos o nosso relaxante muscular, dipirona, o paracetamol, mas quando ela continua ficando frequente e trazendo sofrimento, muito sofrimento, a pessoa tem que se consultar. Tem que averiguar, tem que ir até um médico, consultar para ver se é benigna, se é uma causa mais grave, e o tratamento. Exatamente. Até um neuro assim como o senhor, né? Maravilhoso, um neurologista. E o Dr. Fábio Mori, onde é que a gente encontra o Dr. Fábio Mori? Então, tem o contato do consultório, que é 5541-8011, São Paulo. Tá certo, então. É de São Paulo, Dr. Fábio Mori. Tá certo? Quero agradecer muitíssimo. Fábio Martins Mori. Esteja com a gente mais vezes, tá bom? Alô, não tô escutando, tá meio longe a ligação. Que o senhor tenha um bom fim de semana e esteja conosco mais vezes, tá bom? Zildete, muito obrigado pela participação, viu?
E Eu bom sábado para vocês. Bom final de semana. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Nossos ouvintes todos aqui, agradecemos com muito carinho, viu? Obrigada mesmo. Um bom fim de semana. Muito obrigado, um abraço. Um grande abraço. Queridos ouvintes, mais uma vez juntinhos. Foi muito bom essa hora aqui para a gente saber e entender sobre a dor de cabeça. Então a gente entendeu que a dor de cabeça deve ser levada a sério e que deve ser sempre consultado um bom neurologista. Ao Céu Pro Saúde, sempre com você. Eu, Gilberte Montiel, me despeço e sábado que vem, ao meio-dia em pontinho, estaremos juntos novamente. Até lá, uma boa semana para você. Tchau, tchau. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde. Associado ao Céu. Ao receber um SMS da Alcel, abra. Ali contém informações de seu interesse, como promoções, campanhas e muito mais. SMS Alcel não é spam, e sim comunicação importante entre a Alcel e seus associados.